Meus queridos que estão me ouvindo agora, preparem seus corações porque o que vou contar vai arrancar pedaços da alma de vocês. O médico me disse semana passada que meu tempo aqui nessa terra tá contado nos dedos de uma mão só. Câncer, no fígado, estágio terminal. 3 meses, no máximo 4. Ele falou olhando para o chão, sem coragem de me encarar direito. Mas antes de partir para junto do meu pai, preciso botar para fora uma história que carrego há mais de 60 anos engasgada na garganta. Uma história que vai fazer vocês entenderem como o mal pode se disfarçar de família, como o diabo pode morar debaixo do mesmo teto que você. Fico feliz demais sabendo que vocês estão aí me ouvindo, porque cada pessoa que escuta essas palavras pode ser uma vida que vai se salvar do inferno que passei. Se vocês quiserem acompanhar mais histórias como essa, que podem tocar e transformar vidas, seria uma bênção se inscrevessem aqui no canal. Me chamo Conceição dos Santos, tenho 82 anos e moro aqui no interior de Pernambuco, na cidade de Garanhuns, onde todo mundo me conhece como Dona Ceissa da Mercearia. Não que a mercearia seja minha. Trabalho lá há 40 anos, desde que cheguei aqui fugindo do que vou contar para vocês. Aprendi a vida toda a vender fiado, dar conselho para dor de dente, indicar remédio caseiro para verme de criança. Ironia do destino que agora, quando a morte bate na minha porta, nem todas as rezas e benzimentos do mundo conseguem me salvar. Nasci numa fazenda perdida no meio do nada, lá no sertão da Paraíba, num lugar chamado Fazenda Caveira. E olha que o nome já dizia tudo sobre o que ia rolar naquele lugar amaldiçoado. A casa era de taipa, com chão de barro batido que rachava no verão e virava lama no inverno. Telhado de palha que deixava a chuva pingar dentro de casa nas madrugadas. De temporal. Ali morávamos eu, minha mãe Francisca, minha avó Luzia, que mal conseguia andar por causa do reumatismo que deixava as juntas dela inchadas feito melancia, e o homem que deveria me proteger, mas que se tornou o meu maior pesadelo, meu avô Sebastião. Meu pai tinha sumido no mundo quando soube que minha mãe estava esperando o nenê. Ela tinha 16 anos, ele 20 e poucos, e responsabilidade não era o forte daquele cabra safado. Minha mãe voltou para a casa dos pais dela carregando no ventre, não só uma criança, mas a vergonha que naquela época significava ter filhos sem marido. Meu avô Sebastião, que era um homem grande, de mais de 1,80 m, com uns braços grossos de tanto carregar saco de milho e uns olhos pequenos e escuros que pareciam 2 buracos fundos, nunca perdoou minha mãe por essa desonra que ela trouxe para a família. Era um homem que trabalhava na feira da cidade vendendo verdura e fruta. Saía de madrugada e voltava de noite, sempre fedendo a cachaça barata e suor azedo. Foi você que abriu as pernas para o primeiro macho que passou na sua frente. Ele dizia para minha mãe quase toda noite, principalmente quando a garrafa já ia na metade. Agora aguenta a cruz que você mesma se fez. Cresci ouvindo essas palavras, venenosas. Cresci sabendo que eu era vista como um castigo, uma maldição que tinha caído sobre aquela família. Minha mãe trabalhava de doméstica nas casas da cidade, saía quando ainda estava escuro e voltava com as mãos rachadas de tanto esfregar, os ombros curvados de tanto carregar o peso da humilhação. Falava pouco, sorria quase nunca. A vida tinha sugado dela qualquer vontade de reagir, qualquer fagulha de esperança. Minha avó Luzia era diferente quando meu avô não estava por perto. Me contava histórias dos tempos antigos, me ensinava cantigas de roda, passava a mão na minha cabeça até eu pegar no sono. Mas assim que ouvia o barulho da sandália dele batendo no chão de barro, ela baixava a cabeça e fingia que não existia. Homem é o dono da casa, ela murmurava como se fosse uma oração decorada. Tem que ser respeitado e obedecido sempre. Foi ela que me ensinou a ler e escrever escondido do meu avô. Menina não precisa de estudo, ele berrava quando minha mãe falava em me botar na escola. Vai aprender besteira e ficar igual a mãe, toda oferecida. Então minha avó me ensinava as letras usando pedaço de carvão no chão de terra do quintal, apagando tudo rapidinho quando ele chegava. Éramos pobres que nem rato de igreja.
Nossa casa tinha só 2 cômodos. A sala, que também servia de cozinha, com um fogão de lenha cagado de fumaça num canto e uma mesa torta no meio, e o quarto onde dormíamos todos amontoados. Eu e minha mãe, numa esteira no chão. Meus avós numa cama de varas que gemia de tão velha. O banheiro era uma casinha de palha no fundo do quintal, com um buraco no chão que fedia que nem carniça no verão e transbordava feito enchente na época das chuvas. Comíamos o que aparecia, feijão com farinha na maioria dos dias. Às vezes, um pedaço de carne de sol quando sobravam uns trocados, banana verde cozida para enganar a fome, carne fresca só em ocasião muito rara, ou quando meu avô gastava o dinheiro da semana toda numa bebedeira e no dia seguinte, com a consciência pesada, trazia um pedaço de bode para agradar as mulheres de casa. A vida era dura, mas dentro do possível a gente ia levando. Minha mãe trabalhava cada vez mais, pegando qualquer serviço que aparecesse. Lavar roupa, limpar casa, capinar quintal. Eu ajudava como podia desde pequena, aprendendo a fazer as tarefas de casa, a cozinhar, a cuidar da minha avó que piorava a cada inverno. E meu avô? Ele sempre foi um homem difícil, de mão pesada e gênio ruim. Batia na minha mãe por qualquer bobagem, comida sem sal, roupa mal lavada, um olhar que ele achava que era desafio. Eu cresci com medo dele, me escondendo quando ouvia os passos pesados dele se aproximando, tremendo quando a voz dele se alterava. Mas tudo virou um inferno verdadeiro quando fiz 15 anos e meu corpo começou a ficar de mulher. De repente, o jeito que ele olhava para mim mudou completamente. Não era mais só raiva ou impaciência. Era uma coisa suja, nojenta, que me fazia sentir como se tivesse bichos rastejando por cima da minha pele. Ele começou a fazer comentários quando passava por mim. Tá virando uma mocinha, né? Ou, quem diria que ia crescer assim, toda empinada? Minha avó percebeu a mudança. Um dia ela me chamou perto da cama dela, segurou minha mão com aqueles dedos inchados e doloridos e sussurrou: "Não fica sozinha com seu avô, minha neta. Se ele chegar e sua mãe não estiver em casa, você corre para a casa da comadre Zulmira. Inventa qualquer desculpa, mas não fica aqui." Não entendi direito na época, ou talvez não quisesse entender, mas comecei a ficar mais esperta, mais atenta. Evitava ficar em casa quando minha mãe saía para trabalhar. Ia ajudar as vizinhas, me oferecia para cuidar de criança pequena, varrer terreiro, qualquer coisa que me mantivesse longe de casa e dos olhos sujos do meu avô. Mas num domingo de setembro, lembro, como se fosse ontem, porque era dia de Santa, Rita, e minha avó sempre fazia promessa para ela. Não teve como escapar. Chovia torrões d'água, uma chuva daquelas que parece que o céu abriu e despejou o dilúvio na terra. As estradas tinham virado rios de barro vermelho, e minha mãe tinha ido levar umas roupas limpas numa casa longe, só ia voltar na segunda-feira. Vocês que estão me ouvindo, se essa história está tocando o coração de vocês, se conhecem alguém que passou ou está passando por algo parecido, deixem aqui nos comentários de onde vocês são, que cidade, que estado. Me dá uma quentura no peito saber que minha voz está chegando longe, que não estou falando sozinha nesse mundão de meu Deus. E se vocês quiserem ajudar outras pessoas a ouvirem essa história, que pode salvar vidas, cliquem nesse botão de inscrever, aqui embaixo. Cada pessoa nova que chega aqui é como um abraço que essa velha recebe, e na situação que estou vivendo, cada abraço vale ouro puro. Minha avó estava pior que nunca naquele domingo amaldiçoado, com uma febre alta que fazia ela delirar, falando com gente que já tinha morrido há anos. Eu cuidava dela como podia, botando pano molhado na testa, queimando, dando golinho d'água, na boca ressecada, rezando baixinho todas as orações que sabia de cor. Foi quando ouvi a porta da frente bater com força. Era meu avô chegando mais cedo que o normal, todo ensopado de chuva e já fedendo aquela cachaça ordinária que ele bebia. "Cadê minha comida?" Ele berrou da sala, a voz pastosa de bêbado. "Vou fazer agora, avô", respondi saindo do quarto. Tava cuidando da avó, ela tá com muita febre. Ele me olhou de um jeito que fez meu sangue congelar nas veias. Era um olhar que eu nunca tinha visto antes, cheio de uma maldade que parecia vir direto do inferno. "Tua avó já tá com um pé na cova mesmo", ele disse arrastando as palavras. "E eu tô com fome.
e com outras necessidades também. Aí, forma como ele falou aquilo, o jeito que os olhos dele passearam pelo meu corpo feito 2 vermes nojentos, me fez sentir um arrepio que não tinha nada a ver com o frio da chuva. Comecei a tremer, querendo correr dali, mas para onde? O temporal castigava o telhado, a lama tinha tomado conta de tudo lá fora, e as casas mais próximas ficavam longe demais. Vou acender o fogo e fazer um pirão, falei tentando me afastar, e ir para a cozinha. Mas ele segurou meu braço com uma força que deixou marca roxa na minha pele. O fogo que eu quero não é esse que se acende no fogão, ele disse, e o bafo de cachaça dele me deu ânsias. O que aconteceu depois foi rápido e, ao mesmo tempo, durou uma eternidade inteira. Ele me arrastou para o quarto, feito um animal selvagem. Me jogou na esteira onde eu dormia. Lembro do peso dele me esmagando, me sufocando, do cheiro de cana e suor azedo me dando vontade de vomitar. Lembro da dor que parecia que ia me rasgar ao meio, como se uma faca estivesse cortando minhas entranhas. Gritei até a voz ficar rouca, implorei por misericórdia, chamei por minha mãe, por Deus, por qualquer santo que pudesse me livrar daquele inferno na terra. E foi quando aconteceu o inesperado. Minha avó, aquela mulher que mal conseguia se levantar para ir ao banheiro, estava de pé na porta do quarto. Não sei de onde ela tirou força, se foi a febre que deu uma energia que ela não tinha há anos, ou se foi a mão de Deus mesmo que levantou ela daquela cama. Segurava na mão uma foice enferrujada que ficava encostada na parede, uma foice que meu avô usava para cortar mato. "Sai de cima da menina, demônio desgraçado!" Ela gritou, a voz fraca, mas cheia de uma raiva que eu nunca tinha ouvido antes. Meu avô riu feito um possessed do diabo, e continuou fazendo o que estava fazendo, como se ela fosse só uma mosca incomodando. Foi quando minha avó, com uma força que só podia ter vindo dos céus, levantou aquela foice e desceu com tudo na cabeça dele. O barulho foi horrível, um estalo molhado como quando se quebra um galho verde. Meu avô parou na hora, os olhos arregalados de surpresa, e depois desabou de lado feito saco de farinha, derrubando a mesa no caminho. Um fio de sangue começou a escorrer da cabeça dele, se misturando com a terra do chão. Ficou um silêncio. De morte, só se ouvia a chuva batendo no telhado e a nossa respiração ofegante. "Ele tá morto?" Foi tudo que consegui perguntar, a voz saindo num fio. Minha avó se aproximou dele devagar, como quem se aproxima de cobra venenosa, e botou a mão trêmula no pescoço dele. "Ainda tá respirando", ela disse, "mas tá mal. Muito mal." Foi então que ela virou para mim com um olhar que eu nunca vou esquecer. "Conceição, minha neta querida, se ele se recuperar, vai matar nós duas. E se denunciar ele, quem vai acreditar? Em 2 mulheres pobres contra um homem, você sabe como é." Entendi na hora o que ela estava querendo dizer. Naquela época, no interior, palavra de mulher não valia nada, principalmente quando era contra homem da família. Iam dizer que eu tinha provocado, que tinha dado mole, que era mentira para se livrar de casamento arranjado. Minha avó pegou uma almofada velha e, com as próprias mãos trêmulas, abafou o pouco de respiração que ainda restava naquele monstro. Vi quando o corpo dele estremeceu uma última vez e depois ficou quieto para sempre. "Agora acabou", ela disse, largando a almofada. "Esse demônio nunca mais vai fazer mal para ninguém." Ficamos ali paradas, olhando para o corpo do homem que tinha aterrorizado nossa família por tantos anos. Não senti dó, não senti remorso. Só senti um alívio tão grande que parecia que uma pedra gigante tinha saído das minhas costas. Quando a chuva amainou um pouco, já era de madrugada. Minha avó, mesmo doente, me ajudou a arrastar o corpo até o fundo do quintal. Cavamos uma cova funda perto da cerca, debaixo de uma jurema velha. Foi o trabalho mais pesado que já fiz na vida, mas a raiva me dava força. Cada punhado de terra que jogava em cima daquele desgraçado era como se estivesse jogando toda a dor, toda a humilhação que ele tinha causado. Antes do sol nascer, limpamos tudo. Lavamos o chão com água e sabão de cinza. Tiramos
O sangue das tábuas da parede, arrumamos os móveis, queimamos minha roupa rasgada numa fogueira no quintal, junto com as roupas dele que estavam sujas de sangue. Quando terminou, não havia sinal nenhum do que tinha acontecido naquela noite. No outro dia, quando minha mãe chegou toda molhada e preocupada, a gente contou que meu avô tinha saído para beber com uns amigos e não tinha voltado ainda. Deve ter ficado na casa de algum conhecido por causa da chuva, minha avó disse, a mentira saindo natural da boca dela. Minha mãe não desconfiou de nada. Na verdade, pareceu até aliviada de não ter que aturar as grosserias dele naquela manhã. Os dias foram passando e as pessoas perguntavam sobre meu avô. Minha avó contava que ele tinha arrumado trabalho numa fazenda longe e tinha ido embora sem se despedir, coisa que todo mundo acreditava fácil porque não era raro o homem abandonar família naquela época. Ninguém fez pergunta demais, ninguém foi procurar. Era como se ele tivesse evaporado do mundo, e para nós, tinha evaporado mesmo. A vida mudou completamente depois daquela noite. Não havia mais gritos, não havia mais medo, não havia mais tensão no ar. Minha mãe começou a sorrir de novo, coisa que eu não via há anos. Minha avó, mesmo doente, parecia mais tranquila, como se tivesse cumprido uma missão na Terra. E eu estava começando a entender que às vezes, para se livrar do mal, a gente precisa fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Mas a vida no interior tem olhos e ouvidos em todo canto, e por mais que a gente tentasse parecer normal, as pessoas começaram a reparar que algo tinha mudado na nossa casa. A comadre Zulmira, nossa vizinha mais próxima, foi a primeira a fazer pergunta esquisita. Conceição, ela disse num dia que me encontrou na feira. Que fim levou seu avô? Faz mais de um mês que não vejo ele por aqui. Respondi o que minha avó tinha me ensinado. Ô, comadre, ele arrumou um trabalho numa fazenda lá pro lado de Campina Grande. Foi embora de uma hora para outra, nem se despediu direito. A mulher me olhou com aqueles olhos de quem não acredita. Muito, mas não insistiu. Porém, outras pessoas começaram a fazer a mesma pergunta. O seu Zé da Venda, que sempre vendia cachaça fiado pro meu avô, achou estranho ele ter sumido sem pagar as dívidas. Homem que deve não some assim do nada, ele comentou alto numa tarde, para todo mundo ouvir. Ou tá fugindo de coisa pior, ou aconteceu alguma desgraça com ele. Foi aí que minha avó, que mesmo doente tinha uma cabeça esperta, decidiu que era hora da gente sair daquele lugar antes que alguém resolvesse procurar meu avô de verdade. Conceição, ela me disse numa noite, nós vamos embora daqui. Essa terra tá ficando pequena demais para esconder nossos segredos. Perguntei para onde íamos e ela respondeu, para Recife. Cidade grande é que nem mar, engole tudo e ninguém. Pergunta de onde você veio. Demorou quase 2 meses para a gente conseguir juntar o dinheiro da passagem e arrumar as poucas coisas que íamos levar. Minha mãe vendeu as galinhas, os poucos móveis que prestavam, até a aliança de casamento da minha avó foi parar na casa de penhores. Numa manhã de novembro de 1967, bem cedinho, antes do sol esquentar, a gente pegou o ônibus da linha Campina-Recife. Lembro como se fosse hoje. Eu sentada na janela, vendo a Fazenda Caveira ficando pequena na distância, até desaparecer completamente, engolida pela poeira da estrada. Chegamos em Recife sem conhecer ninguém, sem ter para onde ir. A primeira semana, dormimos numa pensão barata no bairro de Santo Amaro, um quarto minúsculo que dividíamos nós 3, com um banheiro no final do corredor que cheirava a mijo velho e tinha barata do tamanho de rato. O barulho da cidade era ensurdecedor para quem vinha do silêncio do sertão. Buzina de carro, gente gritando, música alta, sirene de polícia. Eu tinha 16 anos e nunca tinha visto tanto movimento junto. Minha mãe conseguiu trabalho logo. Na primeira semana, como faxineira num prédio comercial do centro. Saía de madrugada e voltava de noite, os braços doendo de tanto esfregar chão, mas o salário era 3 vezes maior que qualquer coisa que ela já tinha ganhado no interior. Eu cuidava da minha avó durante o dia e à tarde saía procurando emprego. Não foi fácil. Menina de 16 anos, sem estudo, sem experiência, com sotaque carregado e jeito acanhado de falar, não interessava a ninguém.
Foi Dona Marlene, a proprietária da pensão, que me deu a primeira oportunidade. Era uma mulher gorda, de uns 50 anos, que tinha pena da nossa situação. "Menina", ela disse um dia, "minha irmã tem uma lanchonete ali na Boa Vista. Tá precisando de alguém para ajudar no balcão. Não paga muito, mas é um começo." Aceitei na hora. Qualquer dinheiro era bem-vindo, e trabalhar significava ficar longe da pensão, longe dos pensamentos ruins que me assombravam quando eu ficava parada. A lanchonete da Dona Rosinha era pequena, mas sempre cheia, frequentada por gente que trabalhava nos escritórios da redondeza. Aprendi rápido a fazer sanduíche, esquentar salgado, preparar suco. Mas principalmente, aprendi a lidar com gente, a sorrir mesmo quando não tinha vontade, a ser simpática mesmo quando os clientes eram grosseiros. Era uma escola da vida e eu era uma aluna aplicada. Minha avó piorou muito com a mudança. O ar poluído da cidade castigou os pulmões já fracos dela, e o reumatismo atacou com força por causa da umidade do litoral. Passava os dias na cama, tossindo e gemendo de dor. Mesmo assim, continuava sendo minha conselheira, minha fortaleza. "Conceição", ela dizia nas noites quando a dor não deixava ela dormir. "Você é forte, menina. Mais forte que eu, mais forte que sua mãe. Vai longe na vida. Vai conseguir tudo que nós nunca pudemos ter." Foram palavras proféticas, porque, 2 meses depois de chegar em Recife, aconteceu algo que mudou o rumo da minha vida. Estava trabalhando na lanchonete quando entrou um rapaz alto, moreno, de uns 20 e poucos anos, vestido com uniforme de enfermeiro. Pediu um café com leite e um pão com manteiga, pagou certinho e saiu. Mas voltou no dia seguinte, e no outro, sempre no mesmo horário, sempre pedindo a mesma coisa. Na quinta vez, ele puxou conversa. "Você é nova aqui no bairro", disse. Não. Era pergunta, era afirmação. "Sou sim", respondi. "Cheguei há pouco tempo do interior." Ele sorriu, um sorriso bonito que fez algo mexer dentro do meu peito. "Eu também sou do interior", falou. "Sertão de Alagoas. Vim estudar aqui na capital." Descobri que se chamava João Batista, tinha 24 anos e estava no último ano do curso de enfermagem no Hospital das Clínicas. Morava numa república. Com outros estudantes, trabalhava de final de semana no hospital para pagar os estudos. Ao contrário do que eu esperava, não senti medo dele. Talvez porque fosse jovem, diferente do meu avô. Talvez porque tivesse aquele jeito respeitoso de falar, de olhar. Ou talvez porque, pela primeira vez na vida, eu estava numa cidade grande, longe de tudo que me lembrava daquela noite terrível, e podia tentar ser uma pessoa nova. Nossa amizade foi crescendo devagar. Ele vinha na lanchonete todo dia. A gente conversava sobre a vida no interior, sobre os sonhos de crescer na cidade grande. Contei que queria estudar, que tinha vontade de ser alguém na vida. Ele me emprestou livros, me ensinou coisas sobre o corpo humano, sobre medicina. Descobri que tinha jeito para coisa, que gostava de aprender sobre como cuidar de gente doente. Minha avó gostou dele desde o primeiro dia que levei para conhecer. "Esse menino tem respeito no olhar", ela disse depois que ele foi embora. "Não. É igual aos outros homens que só querem se aproveitar das moças." Era o maior elogio que ela podia dar, vindo de alguém que tinha aprendido na pele o que homem ruim podia fazer. Em março de 1968, 3 meses depois de chegar em Recife, conseguimos alugar uma casinha pequena no bairro da Encruzilhada. Era apenas 2 cômodos e um banheiro minúsculo, mas era nossa, sem vizinhos do outro lado da parede, escutando nossos segredos. Minha mãe tinha sido promovida a chefe da limpeza do prédio onde trabalhava. Ganhava melhor. Tinha horário fixo. Eu continuava na lanchonete, mas Dona Rosinha aumentou meu salário e começou a me ensinar a fazer as contas do caixa. Foi nessa época que João Batista me fez uma proposta que mudaria minha vida para sempre. "Conceição", ele disse numa tarde. "De domingo, quando passeávamos na praia de Boa Viagem, que tal você fazer o supletivo? Terminar os estudos?" Expliquei que não tinha dinheiro para pagar escola, que precisava trabalhar. "E se eu te ajudar com os livros, com as aulas de reforço?"
Você pode estudar de noite, trabalhar de dia. Era uma oportunidade única, e mesmo com medo de não conseguir, resolvi tentar. Comecei as aulas noturnas numa escola estadual perto de casa. Era a mais velha da turma, com 17 anos, enquanto a maioria tinha 14, 15. Mas tinha uma vontade de aprender que compensava a idade. João Batista me ajudava com as matérias mais difíceis, matemática e ciências. Chegava em casa depois do trabalho, tomava um banho corrido, comia qualquer coisa e saía para a escola. Estudava até tarde da noite, às vezes até de madrugada, à luz de lamparina quando faltava energia elétrica. A vida estava finalmente tomando um rumo quando o destino, esse escritor cruel, resolveu colocar mais um capítulo de terror na minha história. Era uma quinta-feira de julho de 1969. Lembro bem porque era véspera do dia de Santana, padroeira da minha avó. Eu tinha acabado de chegar da escola, era quase meia-noite, quando encontrei minha mãe sentada na cozinha, as mãos tremendo segurando uma carta amarrotada. Conceição, ela disse sem nem olhar para mim. Chegou isso hoje de manhã. É da Paraíba. Meu sangue gelou nas veias. Fazia quase 2 anos que tínhamos saído da Fazenda Caveira. 2 anos vivendo em paz, achando que aquele pesadelo tinha ficado enterrado junto com meu avô debaixo da Jurema. Peguei a carta com as mãos tremendo igual folha no vento. Era do delegado de Campina Grande, escrita naquela letra miúda de quem tem pressa de dar notícia ruim. A carta dizia que tinham encontrado ossos humanos numa obra que estavam fazendo perto da nossa antiga casa. Os operários estavam cavando para fazer o alicerce de uma casa nova quando a pá bateu em algo duro. Era uma caveira, e junto com ela, pedaços de roupa, uns botões de camisa que eu reconheci na hora. Eram do meu avô. Alguém tinha lembrado que ele tinha sumido de repente, sem explicação, e agora queriam conversar com a família. Mãe, falei, a voz saindo num fio. O que a gente vai fazer? Ela levantou os olhos para mim e vi neles o mesmo medo que eu estava sentindo. Não sei, minha filha, não sei. Naquela noite, nenhuma das duas pregou o olho. Ficamos na cozinha até o sol nascer, imaginando polícia batendo na nossa porta, imaginando prisão, imaginando tudo desmoronando de novo. Mas não veio ninguém. Passaram-se dias, semanas e nada aconteceu. Descobrimos depois, através de uma vizinha que ainda morava lá, que a polícia tinha concluído que os ossos eram muito antigos, de alguém que tinha morrido há muito tempo e sido enterrado ali sem registro. A região era conhecida por ter sido rota de cangaceiros nos tempos antigos, e não era raro encontrar ossadas perdidas. Arquivaram o caso como morte de causa indeterminada e pronto. O monstro que tinha destruído minha infância virou só mais um esqueleto anônimo nas estatísticas policiais. Mesmo assim, aquele susto serviu de lição. Entendemos que nosso passado podia voltar a qualquer momento para nos assombrar. Foi aí que minha mãe tomou uma decisão radical. Conceição, a gente vai mudar de nome. Vai pedir nova documentação, dizer que perdemos tudo numa enchente. Vamos começar do zero de verdade. E foi o que fizemos. Conceição dos Santos virou Conceição Ferreira. Minha mãe, que se chamava Francisca, virou Francilda. Compramos documentos novos num despachante que não fazia muita pergunta e apagamos oficialmente nosso passado. A essa altura, minha relação com João Batista tinha evoluído de amizade para algo mais profundo. Ele era respeitoso, nunca tentou forçar nada, sempre mantinha distância apropriada, mas eu sentia que havia algo crescendo entre nós, um carinho que ia além da amizade. O problema é que eu ainda carregava as feridas daquela noite terrível. Tinha pesadelos frequentes, acordava, gritando, suando frio. Não conseguia tolerar contato físico, mesmo um abraço inocente me fazia sentir ânsias. João Batista percebeu que havia algo errado, mas nunca pressionou para saber o quê. Todo mundo tem seus segredos, Conceição. Ele dizia quando eu pedia. Desculpa por me afastar quando ele chegava perto demais. O que importa é o presente, o futuro que a gente pode construir junto. Era uma paciência que eu não merecia, mas que precisava desesperadamente.
Em 1970, consegui terminar o 2º grau. Foi uma vitória enorme. Eu, que tinha saído da escola na 4ª série, aos 15 anos já tinha diploma de ensino médio. João Batista organizou uma festinha pequena em casa, trouxe um bolo da confeitaria, refrigerante. Até minha avó conseguiu se levantar da cama para comemorar. Minha neta, ela disse, segurando minha mão com aqueles dedos trêmulos. Você conseguiu o que eu nunca sonhei ter. Agora vai mais longe ainda. Foi nessa época que João Batista se formou em enfermagem e conseguiu emprego no Hospital Getúlio Vargas, na ala de emergência. Ganhava bem, tinha estabilidade e começou a falar em casamento. Conceição, ele disse numa noite que estávamos caminhando na praia. Eu quero passar a vida toda ao seu lado. Quero cuidar de você, proteger você, fazer você feliz. Eram palavras lindas, vindas de um homem bom, mas eu ainda não estava pronta. O trauma era como uma ferida que não cicatrizava, sempre doía quando alguém tentava tocar. Minha avó morreu numa madrugada de dezembro de 1970, aos 68 anos. Foi tranquila, no sono, sem sofrimento. Acordei de manhã e ela estava lá, o rosto sereno, as mãos cruzadas sobre o peito. Não consegui chorar na hora, só senti um vazio enorme, como se uma parte de mim tivesse ido embora junto com ela. Era a mulher que tinha me salvado, que tinha tido coragem de fazer o que precisava ser feito para me proteger. O enterro foi simples, no cemitério de Santo Amaro. João Batista ajudou com tudo, desde papelada até carregar o caixão. Naquele dia, vendo a coragem dele, a forma carinhosa como tratava minha família, entendi que tinha encontrado um homem de verdade. Diferente do monstro que tinha destruído minha infância, João Batista era gentil, respeitoso, protetor. Depois da morte da minha avó, resolvi contar para ele a verdade sobre meu passado. Não tudo, não os detalhes mais sórdidos, mas o suficiente para ele entender por que eu era tão arredia, por que tinha tanto medo de intimidade. Contei sobre o abuso, sobre a fuga, sobre as feridas que ainda carregava. Ele me escutou em silêncio, segurando minha mão, sem julgamento. Conceição, ele disse quando terminei. Nada do que aconteceu com você muda o que sinto. Você é a mulher mais corajosa que conheço. Sobreviveu ao pior que um ser humano pode passar e ainda assim conseguiu reconstruir sua vida. Se quiser, vamos reconstruir juntos, no seu tempo, do seu jeito. Naquela noite, pela primeira vez em anos, dormi sem pesadelos. Em 1971, aos 20 anos, resolvi fazer o curso técnico de radiologia no hospital onde João Batista trabalhava. Sempre gostei da área da saúde, de cuidar de gente, e radiologia era uma profissão nova, bem remunerada. As aulas eram no período da manhã e eu continuava trabalhando na lanchonete à tarde. Era corrido, mas eu tinha energia de sobra e vontade de crescer na vida. O curso era puxado, muito estudo sobre anatomia, física, manuseio de equipamentos caros e perigosos. Mas eu me aplicava como nunca. Chegava sempre adiantada nas aulas, fazia todas as tarefas, tirava dúvidas com os professores. Os colegas, na maioria vindos de famílias de classe média, estranhavam minha dedicação excessiva. Não entendiam que, para quem vinha de onde eu vim, aquela era a chance da vida toda. Durante o estágio no hospital, conheci Dona Judite, uma técnica em radiologia de uns 40 anos que se tornou minha mentora. Era uma mulher forte, que tinha se separado do marido numa época em que isso era quase um pecado mortal, e criava 2 filhas sozinha. Conceição, ela dizia, mulher não pode depender de homem para nada. Tem que ter profissão, ter dinheiro próprio, ter independência. Homem pode ser companheiro, mas nunca pode ser muleta. Foram conselhos que levei para a vida. Mesmo gostando de João Batista, mesmo confiando nele, nunca deixei de pensar no meu futuro profissional, na minha independência financeira. Talvez por causa do que tinha vivido, sabia que a vida podia mudar de uma hora para outra, e mulher sem profissão era mulher na mão de qualquer homem que quisesse mandar nela. Em dezembro de 1972, me formei como técnica em radiologia. Foi outro dia de festa em casa, pequena, mas cheia de significado.
Eu, que tinha começado a vida vendendo salgadinho numa lanchonete, agora era uma profissional da saúde, com diploma, carteira assinada, salário decente. João Batista estava orgulhoso, minha mãe chorava de alegria, e eu sentia que finalmente tinha conseguido dar a volta por cima. Foi no início de 1973 que João Batista me pediu oficialmente em casamento. Tinha 29 anos, um emprego estável, tinha até conseguido comprar uma casinha pequena no bairro de Casa Amarela. Conceição, ele disse ajoelhado na sala da nossa casa, na frente da minha mãe, quero passar o resto da vida cuidando de você, construindo uma família junto com você. O anel era simples, uma aliança de ouro que ele tinha comprado com 3 meses de salário, mas para mim valia mais que qualquer diamante do mundo. Aceitei, mas pedi tempo para me preparar psicologicamente para o casamento. As feridas da alma, não. Cicatrizavam no mesmo ritmo que as do corpo. E eu sabia que teria dificuldades com a intimidade do matrimônio. João Batista, como sempre, foi compreensivo. Vamos nos casar quando você se sentir pronta, ele disse. Não há pressa. O importante é que vamos ficar juntos. Marcamos o casamento para dezembro de 1973. Foram meses de preparativos simples, mas cheios de carinho. Minha mãe costurou meu vestido com as próprias mãos, um tecido branco simples que ela bordou com flores miúdas. João Batista reformou a casinha nova, pintou as paredes, arrumou o quintal, plantou até umas flores na frente. Íamos ser felizes, eu tinha certeza disso. Mas 2 semanas antes do casamento, o destino me pregou mais uma peça cruel. Eu estava trabalhando no hospital quando chegou uma paciente na emergência que fez meu mundo desabar de novo. Era uma menina, de uns 12 anos, toda machucada, com sinais claros de violência sexual. O pai tinha trazido ela dizendo que tinha caído da escada, mas qualquer pessoa com 2 dedos de testa via que aquilo era mentira deslavada. Quando vi aquela criança na maca, quebrada, assustada, com o mesmo olhar de terror que eu devia ter, tido naquela noite maldita na Fazenda Caveira, algo explodiu dentro de mim. Não consegui mais fingir que estava tudo bem, que eu tinha superado completamente o trauma. As mãos começaram a tremer, o coração disparou, senti uma náusea que me fez correr para o banheiro e vomitar tudo que tinha no estômago. João Batista me encontrou sentada no chão do banheiro, chorando feito criança. Conceição, o que foi? O que aconteceu? Não consegui responder na hora. As palavras não saíam, a garganta estava fechada. Ele me levou para casa, me botou na cama, ficou do meu lado segurando minha mão até eu conseguir falar. Foi quando contei tudo para ele. Não apenas o que tinha acontecido comigo, mas como minha avó e minha mãe tinham reagido, como tínhamos matado meu avô, como tínhamos enterrado ele no quintal e fugido da Paraíba. Contei sobre os ossos encontrados, sobre a mudança de identidade, sobre o medo constante de que nosso passado voltasse para nos assombrar. Esperava ver medo nos olhos dele, talvez nojo, talvez a decisão de cancelar o casamento. Mas João Batista me surpreendeu mais uma vez. Conceição, ele disse, a voz firme. Vocês fizeram o que precisava ser feito. Protegeram você de um monstro. Não há nada de errado nisso. Segurou meu rosto com as 2 mãos, me olhou nos olhos. E não há nada no seu passado que mude. O que sinto por você? Nada. Naquela noite, pela primeira vez, consegui aceitar um abraço dele sem sentir pânico. Não foi fácil, o corpo ainda tremia, mas havia uma sensação nova, de segurança, de proteção. Era o começo da minha cura verdadeira, não apenas fingir que estava bem, mas realmente começar a me curar por dentro. Nos casamos em dezembro, como planejado, numa cerimônia pequena na Igreja do Espírito Santo. Minha mãe, alguns colegas do hospital, a dona Judite, que tinha virado quase uma segunda mãe para mim. João Batista estava lindo no terno emprestado do amigo, e eu me senti uma princesa naquele vestido simples que minha mãe tinha feito com tanto carinho. A lua de mel foi em Olinda apenas 2 dias porque não podíamos deixar o trabalho por muito tempo. Ficamos numa pousadinha simples perto da praia.
Foi lá que finalmente consegui me entregar completamente pro amor. Deixar que João Batista me mostrasse que intimidade podia ser carinhosa, respeitosa, cheia de amor. Não foi perfeito, ainda havia momentos de tensão, de medo, mas era um começo. Voltamos para Recife como marido e mulher, prontos para construir uma vida nova. A casinha em Casa Amarela era pequena, mas aconchegante, com um quintal onde plantei ervas medicinais que minha avó tinha me ensinado. João Batista continuou trabalhando na emergência do Getúlio Vargas, e eu consegui transferência para o setor de radiologia do mesmo hospital. Trabalhávamos juntos, voltávamos juntos, era uma parceria completa. Em 1975, 2 anos depois do casamento, descobri que estava grávida. Foi uma mistura de alegria e terror. Alegria porque sempre quis ser mãe. Terror porque não sabia se conseguiria. Proteger uma criança como minha mãe e minha avó tinham tentado me proteger. João Batista ficou louco de felicidade. Já falava em nome para o bebê, já sonhava em ensinar futebol se fosse menino, fazer trancinha se fosse menina. A gravidez foi tranquila, sem complicações. Trabalhei até os 8 meses, só parei porque o médico disse que radiação podia fazer mal para o bebê. Em março de 1976, numa madrugada chuvosa que me lembrou daquela noite terrível da minha infância, nasceu nossa filha Luzia, batizada em homenagem à minha avó guerreira. Quando botaram aquela criaturinha nos meus braços, pequena, indefesa, chorando baixinho, senti uma revolução dentro de mim. Era como se todas as feridas, todas as dores, todo o sofrimento do passado tivessem servido para me preparar para aquele momento. Para ser a mãe que eu não tive completamente, para proteger aquela criança como eu não fui protegida. Minha filha, sussurrei no ouvido da Luzia, ninguém nunca vai fazer mal para você. Nunca. Era uma promessa que eu ia cumprir com a vida se fosse preciso. João Batista chorava de emoção. Minha mãe, que tinha vindo ajudar no parto, chorava também. E ali, naquele quartinho do hospital, senti que finalmente a vida tinha feito justiça comigo. A maternidade me transformou completamente. Deixei de ser apenas a menina que tinha sobrevivido a um trauma para me tornar uma mulher forte, determinada a quebrar o ciclo de violência que havia marcado minha família. Luzia crescia saudável, alegre, cheia de vida. E eu fazia questão de que ela soubesse desde cedo que era amada, que era respeitada, que o corpo dela era sagrado e ninguém podia tocá-la sem permissão. Em 1978, quando Luzia tinha 2 anos, veio nosso segundo filho, Sebastião Filho. Sim, demos o nome do meu avô para ele, mas não em homenagem àquele monstro, e sim para transformar aquele nome em algo bonito, algo novo. Era um menino forte, esperto, que desde pequeno demonstrava ter herdado a força da família, mas a bondade do pai. Nossa vida estava completa. 2 filhos saudáveis, emprego estável, uma casa própria que íamos pagando aos poucos. João Batista tinha sido promovido a chefe da enfermagem da emergência. Eu tinha me especializado em mamografia, área nova que estava crescendo muito. Ganhávamos bem, conseguíamos dar aos nossos filhos tudo que não tivemos: estudo, carinho, segurança. Os anos foram passando e a vida foi me ensinando que a felicidade não é um destino. É uma construção diária. Meus filhos cresceram numa casa cheia de amor, onde nunca houve gritos, nunca houve violência, nunca houve medo. Luzia se tornou uma menina esperta, decidida, que desde pequena falava que queria ser médica para cuidar de gente doente. Sebastião Filho era mais quieto, gostava de desenhar, de ler, sonhava em ser arquiteto para construir casas bonitas para o povo pobre. Em 1985, quando Luzia fez 9 anos, algo aconteceu que testou toda a força que eu achava que tinha construído. Uma colega de trabalho me contou que tinha visto um homem velho, aleijado, perguntando por mim no hospital, falando que era parente meu da Paraíba. Meu sangue gelou. Depois de tantos anos, será que alguém da minha família original tinha me encontrado? Será que descobriram a verdade sobre o que tinha acontecido com meu avô? Durante dias fiquei em pânico, olhando por cima do ombro, esperando que alguém aparecesse para me acusar, para me levar presa. Contei para João Batista, que dessa vez me tranquilizou de um jeito diferente. Conceição, ele disse,
Se alguém vier, a gente enfrenta junto. Você não é mais aquela menina assustada do interior. Você é uma mulher forte, mãe de família, profissional respeitada. E tem a mim do seu lado. Mas ninguém apareceu. Nunca soube quem era aquele homem, se realmente tinha alguma ligação comigo ou se era apenas coincidência. O importante é que aquele susto me fez perceber que eu tinha mudado de verdade. Não, senti mais o terror paralisante de antes. Senti medo, claro, mas também senti que tinha forças para enfrentar qualquer coisa que viesse. Foi nessa época que resolvi fazer uma coisa que vinha pensando há anos: procurar outras mulheres que tinham passado por situações parecidas com a minha. Comecei um grupo de apoio informal no hospital, nas horas vagas. Eram mulheres que chegavam machucadas, abusadas, humilhadas e que precisavam de alguém que entendesse sua dor sem julgamento. O grupo começou pequeno, apenas eu e 3 pacientes que tinham sido vítimas de violência doméstica. Nos reuníamos numa salinha emprestada, depois do expediente, e conversávamos. Eu contava minha história, não tudo, mas o suficiente para elas entenderem que eu sabia do que estavam falando. Elas se sentiam menos sozinhas, menos culpadas, mais esperançosas. Dona Conceição, disse uma delas, Marlene, que apanhava do marido há 15 anos. A senhora me deu coragem para sair de casa. Se a senhora conseguiu recomeçar depois de tudo que passou, eu também consigo. Era para essas palavras que eu vivia agora. Cada mulher que conseguia se libertar era uma vitória minha também. O grupo foi crescendo. Chegaram a ser mais de 20 mulheres, de todas as idades, de todas as classes sociais. Descobri que a violência não escolhe endereço, não escolhe cor, não escolhe classe social. Estava em todo lugar, escondida atrás de portas fechadas, protegida pelo silêncio das vítimas e pela conivência da sociedade. Em 1990, o hospital oficializou nosso trabalho e criou o primeiro ambulatório de apoio às mulheres vítimas de violência de Pernambuco. Eu fui nomeada coordenadora, mesmo sendo apenas técnica em radiologia. Experiência de vida vale mais que diploma, disse o diretor quando alguns médicos reclamaram. Dona Conceição salvou mais mulheres nos últimos 5 anos que muitos psicólogos em toda a carreira. Minha mãe morreu em 1995, aos 74 anos, vítima de um infarto fulminante. Foi serena, no sono, sem sofrimento. Até o fim manteve aquela força silenciosa, aquela dignidade que nem os piores momentos conseguiram quebrar. No enterro, veio gente de todo lado. Pacientes que ela tinha ajudado quando trabalhava como doméstica, mulheres do meu grupo de apoio que ela conhecia, vizinhos que respeitavam sua bondade. Mãe, sussurrei junto ao caixão, a senhora pode descansar em paz. Consegui dar a volta por cima, consegui quebrar a maldição da nossa família. Seus netos vão crescer sabendo que são amados, que são respeitados, que merecem coisa boa. Na vida. Era uma promessa cumprida, um ciclo finalmente quebrado. Os anos 2000 trouxeram mudanças grandes. Luzia se formou em medicina, como sempre sonhou. Se especializou em ginecologia e veio trabalhar comigo no ambulatório. Sebastião se formou em arquitetura e hoje projeta casas populares para famílias carentes. Os dois sabem minha história, completa. Decidi contar quando ficaram adultos, porque segredos de família têm o poder de envenenar gerações. Mãe, Luzia me disse quando contei tudo. Agora entendo de onde vem sua força, sua determinação de ajudar. Outras mulheres, a senhora transformou sua dor em propósito, seu trauma em missão. Sebastião apenas me abraçou e disse: Mãe, a senhora é a mulher mais corajosa que conheço. João Batista se aposentou em 2005, depois de mais de 30 anos dedicados à enfermagem. Eu continuei até 2010, quando finalmente parei, aos 59 anos. Durante todos esses anos, nosso ambulatório atendeu mais de 5.000 mulheres, ajudou centenas delas a reconstruir suas vidas, salvou dezenas de crianças do mesmo inferno que eu vivi. Hoje, aos 82 anos, olho para trás e vejo uma vida que valeu a pena. Não foi fácil, não foi sem dor, mas foi uma vida com propósito.
A menina assustada da Fazenda Caveira se transformou numa mulher que fez diferença no mundo, que deixou um legado de proteção e cura. E agora, sabendo que meu tempo aqui está chegando ao fim, quero deixar uma mensagem para todas as mulheres que estão me ouvindo. Não importa quão escura seja a noite que vocês estão vivendo, sempre há uma luz no final do túnel. Não importa quão profunda seja a ferida, sempre há possibilidade de cura. Não importa quão grande seja o medo, sempre há uma força dentro de vocês que é maior. A vocês que passaram ou estão passando por situações parecidas com a minha, quero dizer: denunciem, busquem ajuda, não tenham vergonha. A culpa nunca é da vítima. Vocês não estão sozinhas. Há pessoas dispostas a ajudar, há leis que protegem, há um futuro melhor esperando por vocês. A vocês que estão me ouvindo agora, que acompanharam minha história até aqui, quero agradecer de coração. Cada pessoa que escuta, que comenta, que compartilha essa história pode ser responsável por salvar uma vida. Vocês estão me ajudando a cumprir minha última missão: espalhar esperança, espalhar coragem, espalhar a certeza de que é possível recomeçar. Se essa história tocou o coração de vocês, se acreditam que pode ajudar outras pessoas, inscreva-se nesse canal. Não façam isso por mim, que já tô de saída, mas pelas mulheres que ainda vão precisar ouvir palavras de esperança, que ainda vão precisar de exemplos de que é possível vencer. Cada inscrição nova é uma vida que pode ser transformada. Se vocês quiserem compartilhar suas próprias histórias, suas próprias vitórias, seus próprios recomeços, deixem aqui nos comentários. Criem uma rede de apoio, uma família de guerreiras que se fortalecem mutuamente. Contem como essa história afetou vocês, o que aprenderam, que mensagem levarão daqui. Meu tempo aqui nessa terra está acabando, mas a história que vivi, as mulheres que ajudei, o exemplo que deixei, isso vai continuar ecoando muito depois que eu partir. E se uma única pessoa que me ouviu hoje conseguir sair de uma situação de violência, se uma única criança for poupada do inferno que passei, então minha vida teve o propósito que sempre busquei. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Que a força de todas as mulheres guerreiras que vieram antes de nós nos proteja e que nunca mais nenhuma criança tenha que passar pelo que passei. A luta continua e vocês são as guerreiras dessa nova geração. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por fazerem parte da minha última batalha. E lembrem-se sempre, não importa de onde vocês vieram, o que importa é para onde estão indo. O futuro está nas mãos de vocês e ele pode ser tão bonito quanto vocês tiverem coragem de sonhar.